Hello, people! Boa tarde, Family Show, chegando agora aí na sua casa, no seu trabalho, ou onde mais, everywhere, anywhere você estiver. E aqui é a Julie Kempers falando com você nesta tarde de quinta-feira. Pega o seu café e vem conversar com a gente, porque hoje nós temos vários convidados aqui super especiais. Um deles é o Carlos Mazei, Dr. Carlos Mazei, dono do Museu das Invenções. Olha só que interessante, gente. Empresário. Também ele discorre nas áreas de gastronomia, tecnologia, enfim, muitos adjetivos aqui. Daqui a pouco você vai conhecê-lo um pouco mais. Nós também vamos conversar com Juliano Cardoso, produtor de vídeo, empresário, pai, marido, enfim, ele dispensa comentários também. E a sua esposa, Andréia Petrolini, também está aqui com a gente, abrilhantando esta tarde. Sem mais delongas, eu vou falar para você, nós estamos fazendo uma série aqui no Family Show sobre o amor. Sim, o amor, mas qual é o tipo de amor que você está falando, Julie? O amor eros, o amor filéu, o amor ágape, que é o amor de Deus? Qual é o amor? Bom, a gente sabe que tem um texto até que virou letra de música lá em Coríntios capítulo 13, que fala que se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse, se eu distribuísse os meus bens, se eu fizesse tudo, mas se eu não tivesse amor no meu coração, de nada valeria, de nada adiantaria. Então hoje que nós estamos vivendo dias tão desafiadores, esse programa, ele está sendo gravado nesta semana, mas nós tivemos fatos tão tristes essa semana que eu gostaria de falar sobre eles e fazer um minuto de silêncio até em nome do que aconteceu. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pega a sua xícara de café, senta com a gente, eu vou pro break e daqui a pouco eu volto. Uau! Essa tarde é uma tarde muito especial. Nós temos pessoas tão especiais aqui. Mas antes de falar com elas, eu gostaria que a gente refletisse sobre algo. E era um dia como um dia comum. O Bernardo, de 5 anos, o Bernardo, de 4 anos, a Larissa e o Enzo. Eles se trocaram para ir para sua creche, para ter um dia feliz, para estarem com seus amigos. Teve um deles que foi até antes de chegar no colégio e falou assim: papai, a Páscoa está chegando. Eu gosto tanto da Páscoa, eu gosto tanto de coelhinhos. E ele foi pulando, pulando, pulando até chegar na porta da escola, junto com seu pai e seu amiguinho, que também pularam com ele na brincadeira, embarcaram na brincadeira. Para o Bernardo, seria o dia mais feliz daquela semana. Por quê? Porque ele estava comemorando a chegada da Páscoa. Esse acontecimento eu estou falando para você porque aconteceu há semanas atrás e foi identificado que teriam outros acontecimentos fatais que poderiam acontecer também. O dia do Bernardo, ele não acabou da forma que deveria acabar, ou da forma que acabaria todos os dias. O dia da Larissa também não. O dia do Enzo também não. E o dia do outro Bernardo também não. Foram sonhos, vidas e histórias interrompidas pela falta de amor, pelo egoísmo, pela falta de segurança também. Eu queria que agora nós fizéssemos um minuto de silêncio em prol não só dessas vítimas, mas de tantas outras que a gente tem visto que dia após dia tem sofrido aqui no nosso país.
E você pode me perguntar, poxa, Julie, mas por que você está trazendo de novo esse assunto? Eu estou trazendo esse assunto aqui de novo porque eu fui chamada para ser uma voz que fala aquilo que deve ser falado, que muitas pessoas muitas vezes não querem falar. Por quê? As pessoas e as atualidades, como o ciclo de duração da informação, ele é muito rápido, a gente tende a esquecer algumas coisas. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que todos os dias a gente tem que sair da nossa casa e buscar proteção, pedir para Deus abençoar a nossa vida, fazer uma prece e também cobrar das autoridades que tenham mais cuidado e segurança para que as nossas histórias não sejam brutalmente interrompidas, como a gente tem visto acontecer no nosso país. Tá bom? Eu vou chamar um break e depois a gente vai conversar sobre muitos assuntos bacanas. Já volto. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui, então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Hello! Então, gente, eu vou apresentar para vocês agora o Dr. Carlos Mazei. Boa tarde, Dr. Carlos Mazei. Tudo bem? Tudo bom, e você? Prazer estar aqui no teu programa, hein? O prazer é todo meu. O senhor que é presidente da Associação Nacional dos Inventores do Brasil, é isso mesmo? Exatamente. Empresário. Trabalho há 36 anos assessorando inventores, pessoas com novas ideias, a colocarem os projetos no mercado, né? Porque a gente sempre fala, o inventor, ele sabe criar as coisas, mas ele não sabe fazer dinheiro com a invenção dele.
Então, o papel da associação é esse. Proteger o inventor, fazer patente em nome dele e procurar alguma indústria ou investidores que tenham interesse em fabricar os produtos. Uau, muito bacana. E também o senhor é empresário da área de tecnologia, discorre também sobre gastronomia. Então, eu montei recentemente aqui em Alphaville o Expo Alphaville, que na verdade, é um prédio que eu tenho lá de 2.000 metros quadrados e 3 andares, onde a gente pode receber eventos lá de 20 pessoas até 600 pessoas. E lá eu montei também com o objetivo de fazer palestras e cursos da área de tecnologia para poder fazer tipo o Shark Tank. Sim. Né? O Shark Tank que a gente conhece da TV, para apresentar os projetos e viabilizar a união com investidores. Inclusive, sábado passado teve uma feijoada boa lá, hein? Nós fizemos. A feijoada foi bem legal, deu bastante repercussão e a gente vai fazer mais. Ah, sim, a gente vai lá conferir a feijoada Com certeza. qualquer evento, qualquer dia desses. Eu também vou apresentar o Juliano Cardoso. Tudo bom, meu querido? Bem, amiga, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, viu? Eu que agradeço. Você que é um produtor musical, artístico, que está aí na área de vídeo há tantos anos, já fez videoclipes famosos, tem mais de 800 milhões de páginas vistas em videoclipe. Parabéns pelo seu trabalho também, Juliano. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. A gente está aí, né, trabalhando, fazendo nossos projetos. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Andréia Pretolini. Tudo bem? Tudo prazer estar aqui bom? participando do seu programa. Você que é uma atriz famosa. Tá bem ela, gente. Não vou falar, mas Sim. toma posse, né? Sim. Da riqueza, de tudo Amém, que é bom. amém. Você acompanha ele também nas gravações, Andréia? Eu acompanho ele, já estou trabalhando com ele já há 5 anos já. Nossa. Aí cuido das produções, Mas locações. antes disso era só como mãe? Não, trabalhei no cartório aqui em Alphaville durante 20 anos. Uau! Foi meu primeiro emprego. E aí você saiu para estar empreendendo junto com ele? Isso. Ele falou, não, vem trabalhar comigo que eu preciso de alguém. E Daí é eu falei, bom trabalhar com o marido? Ah, é maravilhoso. Até nosso relacionamento melhorou, gente. Uau, que coisa boa! É incrível. Tem muito casal que não gosta, né? É verdade. Todo mundo pergunta pra gente. E aí, mas como que é vocês? Né? Dá certo? Eu falei, gente, deu super certo. A gente está melhor hoje. Você também acha que é melhor hoje? Não, acho que trazer ela para o nosso projeto foi uma coisa assim que ajudou a ela entender mais o conceito do trabalho, tudo, porque realmente a vida dela era um outro mundo e o nosso é essa, é tipo viajar, ficar várias... Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né? Sim. Então ela não tinha esse contato e quando ela chegou junto com a gente, então assim, comigo foi algo incrível. Na verdade, salvou até nosso casamento, assim, trabalhar junto foi algo incrível, assim, que ela se descobriu. Poxa, que bacana. Eu passei a entender mais o trabalho dele, né? Porque eu falava assim, gente, não é possível, ele não chega em casa. O que é isso? Ficar tanto tempo fora. E Agora aí? ele não chega em casa junto com você. Agora ele chega junto comigo, gente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque, como você falou de salvar o casamento, tem um mistério aí. Eu quero conversar com você sobre isso. Mas vamos lá, doutor Carlos Mazei. Que interessante essa questão de Museu das Invenções. Como é que surgiu essa ideia tão brilhante? Então, na verdade, eu fundei a associação em 1900... Como é que foi? Se foi há 36... 1992 eu fundei a associação. Aí, em 96, eu tive a ideia de inventar o Museu das Invenções. Sim. Porque eu recebia muitos protótipos de inventores e guardava em caixas. Aí, uma vez, eu estava no meu sítio, aí eu falei, podia montar um museu, né? Porque tem tanta coisa... antes disso, eu tinha montado a Loja das Invenções. Uau. Chamava Expo Gênios, que foi na Avenida Rebouças, São Paulo, um sucesso. Ficava lotada todo final de semana, fazia volta no quarteirão. E aí, depois da loja, eu falei, eu vou montar um museu. Por quê? Porque eu preciso botar para o público ver o protótipo dos inventores, para ter um lugar para apresentar para os empresários os protótipos funcionando. Sim. Então, aí eu montei o museu e está até hoje na nossa sede lá em Perdizes.
em São Paulo. E como que a gente pode fazer para visitar qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. E a gente recebe muita escola, né, que vai lá. Quando eu inventei o museu, eu não sabia esse mundo dos passeios escolares, mas é um absurdo que vai de gente lá. Eu já recebi mais de 100 mil pessoas no museu. Nossa, que fantástico. A gente vai lá gravar uma reportagem. Com certeza. Vai lá, mostrar. vocês vão adorar. Tem muita coisa bacana. É porque mostra, né, a criatividade do brasileiro, né, de uma forma bem, bem objetiva, né? Até onde o cara chega com a criatividade dele. Deve ser muito interessante. Doutor Carlos, o senhor chegou num ponto que eu realmente queria tocar. A gente sabe que no mundo houve a gente fala assim, houve a era áurea, né? Os renascentistas, depois o iluminismo, depois a Semana de Artes, da Arte Moderna, de 32. Sim. Foram fatos históricos que culminaram e que reverberaram em relação aos criativos. Hoje nós estamos nessa nova geração, vamos dizer assim, New Generation, né? Que é a geração tecnológica, a geração para frente, a geração imediatista. No seu ponto de vista, o senhor que há 35 anos está aí nesse mercado e recebe tantas invenções, você diria que hoje as pessoas se tornaram mais criativas? Consegue fazer essa analogia? Ou antes as invenções eram mais criativas? Então, a criatividade antigamente, quando não existia a tecnologia que a gente encontra hoje disponível, ela era mais difícil de ser acertada, vamos chamar assim. Sim. Porque você não tinha muitos recursos, né? Sim. Então, basta dizer que quando Thomas Edison iluminou Nova York, todo mundo chamou ele de louco. Né? Porque fala que é absurdo, para que luz elétrica? Não tem necessidade. O lampião faz um bom papel na rua, não precisa de luz elétrica. Então, de 200 anos para cá, teve muita mudança. Eu acompanhei de 35 para cá, né? Então, eu vi a era do telefone normal, aí veio o telefone celular, aí veio o aparelho de fax, né? E toda essa inovação tecnológica que a gente vê hoje. Tanto que às vezes me perguntam, na minha opinião, nesse século, qual seria a melhor invenção? Eu falo o GPS, né, o sistema de localização, de geolocalização, porque hoje você pode entrar numa cidade que você nunca pisou, andar em qualquer lugar, ir para qualquer restaurante, qualquer museu, sem ter noção de onde fica, só pela geolocalização. Então, eu acho que na minha opinião, uma das melhores invenções que a gente teve aí nos últimos 100 anos. E foi do Brasil? Não, infelizmente não. Mas eu te falo, a maioria dos projetos bilionários do planeta tem brasileiro envolvido. No LinkedIn tem, no Facebook tem, no Instagram tem, todos tem mão de brasileiro no meio. O brasileiro é um povo muito criativo. Eu também acho o brasileiro muito criativo. Eu penso que o seu projeto, ele é um projeto tão nobre porque ele dá oportunidade para as pessoas. Por exemplo, como que a gente encaminha uma invenção? Qualquer pessoa que inventa algo, ou ele passa por algum processo de avaliação para te apresentar? Como é que funciona isso? Primeiro que eu analiso que a gente tem no mercado 2 tipos de inventores. Tem aquele inventor de garagem, que é um tipo professor Pardal, Sim. que tem um laboratóriozinho que fica lá fuçando as coisas, tal. E você tem, eu chamo de idealistas, pessoas que tiveram uma ideia, né? Até para acompanhar a palavra ideia, idealista. Eu não sei nem se essa seria a palavra certa, mas uma pessoa, gente como a gente, que de repente fala, puta, que sacada, inventei uma capa para o microfone, não sei. O cara tem uma ideia inovadora, o que ele tem que fazer? Ele tem que verificar se alguém já pensou naquilo antes. E hoje a gente tem disponível, por causa da tecnologia, ferramentas de pesquisa, de busca, que fazem você encontrar ou não encontrar aquilo que você inventou. Invento. Então você bate no Google, o Google mesmo tem uma plataforma internacional que poucos conhecem, que chama Google Patents, que está ligado no Banco de Patentes dos Estados Unidos, com mais de
20 milhões de documentos. Então, você consegue fazer pesquisa não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, que é o maior banco de patentes do mundo. E você descobre se aquilo tem ou não tem. Se não tem, aí você passa para o segundo estágio. Você fala, pô, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu inventei alguma coisa bacana. Você pega a opinião das pessoas, tal, pessoas próximas a você, né, para não correr o risco de roubar a tua ideia. Sim. E aí você procura uma ajuda para poder levar o teu invento para frente. Por isso que existe a Associação Nacional dos Inventores. É o motivo principal, para ajudar essas pessoas que não têm noção do que fazer quando tem uma boa ideia. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer novamente uma pesquisa, vamos registrar, analisar se o projeto é bom para o mercado primeiro, sim. se tem sentido o que a pessoa inventou, e aí vamos fazer a patente e todo o processo de procurar alguma indústria que tenha interesse em fabricar o produto. Uau. Ou seja, o inventor tem a chance de alguma coisa acontecer. Se ele bola um produto, não vai ficar na gaveta. Inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vi na televisão uma cena que mostra que uma invenção que a gente tem lá é muito mais importante do que eu imaginava. O inventor desenvolveu um produto que você, ao sair do caminhão, do carro ou do ônibus, você é avisado que você esqueceu de puxar o freio de mão. Tem vários acidentes que acontecem por causa disso. E esse inventor inventou um alarme que você, quando vai sair, se abriu a porta, você é avisado. Você tem que puxar o freio de mão. Tem muito acidente que acontece. Hoje, eu saindo de casa, ligo lá na TV Record, estava lá o caminhão, o caminhoneiro desceu do caminhão e esqueceu de... Bateu um monte de gente. Teve um outro caso que matou uma pessoa, hoje de manhã. Nossa. As pessoas esquecem de puxar o freio de mão. Então, assim como também tem muitos casos de pessoas que esquecem crianças dentro do carro. Sim, eu tenho solução para isso também. Mais de um projeto. Muitas pessoas morreram, não só crianças, como animais também, né? Sim, sim. O pessoal esquece. Mas já tá, simplesmente não faz parte da rotina dela. Tem um amigo nosso, que ele é o Fábio Puentes. Aliás, eu te indico para você entrevistar ele. Ele é hipnólogo, é muito famoso. E ele fala o seguinte: a rotina da vida da gente faz com que a gente faça as coisas hipnotizado. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vem de São Paulo para cá, é tão automático. Eu moro aqui na região de Alphaville há 32 anos. Sim. Então, é normal para mim ir para São Paulo e vir para cá. Ele falou, você vem hipnotizado. Por isso que você não percebe a distância. Sim. Entendeu? A gente, quando tem um caminho que você faz com muita frequência, para você ele é mais curto. Agora, você coloca uma pessoa do lado que nunca veio para Alphaville e vai reclamar. Nossa, que absurdo! Que longe que você mora! Quantas voltas você deu para chegar aqui? Exatamente. Então, é isso. Falei bastante. Olha que interessante, né? As invenções, ela parte também de uma dor. Sim. Uma dor que precisa ser solucionada. É que está muito latente essa questão de criança, a gente está falando disso agora, e eu lembrei que o índice de crianças também que falecem por afogamento em piscinas que os pais esquecem é altíssimo. Nós temos uma invenção que está prestes a ser lançada no mercado, um produto que resolve esse problema. Eu tenho um amigo que o filho chegou nos Estados Unidos, alugou uma casa em Miami, uma pessoa muito bem financeiramente, estava com a família, tal, cadê a criança? Estava no fundo da piscina. E assim, o censo não divulga, mas os índices de acontecimentos como esse são altíssimos. Sim, muito então, grande. Essa invenção realmente é uma invenção que virá para salvar a vida de muitas pessoas. Eu nunca me esqueço, há uns 10 anos atrás, eu desci do carro automático. Eu esqueci de botar no P, no parking, né? Deixei no N, desci do carro, o carro começou a descer. Desesperado, e tem muita gente que tem acidente de ir no carro, tentar segurar o carro e o carro passa por cima dela. Isso quase aconteceu comigo, nunca me esqueço. Deus. Quando esse inventor apareceu, eu lembrei na hora dessa cena, que infelizmente, coisas ruins a gente fica guardada na memória, né? Sim.
E quando ele apareceu com esse invento do alarme, eu falei, eu precisava disso uma vez na vida, pelo menos. Seu Carlos, é tão interessante que a gente começa a conversar sobre isso, a nossa cabeça já começa a funcionar pensando assim, acho que eu vou inventar alguma coisa. Nossa, É verdade. Todo mundo pensa sensação. assim. E você tem que pensar o seguinte, tudo o que está em volta da gente Sim. foi inventado por alguém. Por alguém, é verdade? Alguém pensou naquilo. A cadeira que a gente senta, né? Tudo, absolutamente tudo que está nesse estúdio, Verdade, tudo. tudo que está à nossa volta, tudo que está dentro da nossa casa. Você Sim. pega as inovações da dona de casa, né? Na tua área tem muita inovação, coisa, muita. né? De vídeo, de áudio, tem. Então, você não, Todos os dias, né? é demais. E uma Se você pergunta parar que eu pra queria pensar- fazer. Lá, na verdade, na associação, ele precisa, o criador lá, o inventor, ele precisa saber, ou é uma ideia de cabeça e você conecta pessoas. Basta ele ter uma ideia que faça sentido, que a gente pode ajudar ele a fazer um protótipo, fazer a patente, porque para você fazer uma patente, você não precisa ter um protótipo funcionando nem provar que aquilo que você inventou funciona. Entendeu? Então, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão regulador de registro de marcas e patentes no país, não exige que você apresente o negócio funcionando. No começo do século, era diferente. Tanto que o Thomas Edison, quando ele inventava as coisas dele, ele pegava o protótipo funcionando, levava no Instituto de Patentes, mostrava que funcionava e dava uma carta patente na hora para ele. Inclusive, olha que interessante essa informação. Em 1901, o diretor de patentes foi no Congresso americano falar que naquele país não precisava mais ter proteção de patente, porque tudo já havia sido inventado. 1901. Esse cara foi lá falar essa asneira. Ainda bem que ele não foi ouvido, né? Ainda Porque bem. milhares de patentes foram registradas do dia que ele falou isso até hoje. Muitas patentes, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Só no Japão são depositadas 8.000 patentes por semana. E o interessante é que pode ser em qualquer área. Sim. A gente está falando aqui da área de segurança com família, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Crianças, carro, né? o Exatamente. automóvel. Mas já imaginou o mundo, tudo realmente, como o doutor falou. Doutor, a gente vai precisar ir para um break agora, mas daqui a pouco eu volto, porque olha só a pergunta que eu vou fazer para ele, gente. Nós agora estamos na era da robótica. Sim. Né? Verdade. Então tem muitas peculiaridades, tem muitas invenções nessa atualidade sobre isso. E também tem a questão cultural. Né? Será que a gente está preparado para tudo isso? Coloca a sua opinião aí, daqui a pouco eu volto. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite
para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Começou o nosso segundo bloco. Nós estamos falando sobre atualidades. Vamos falar sobre a questão da robótica. Você acha que nós estamos preparados para isso e também para a inteligência artificial? Dr. Carlos Mazei, fala um pouco para a gente sobre isso. Então, a inteligência artificial vai mudar muitas coisas no mundo, né? Porque o excesso de informação é muito grande. Para você ter uma ideia, essa inteligência que estão divulgando agora, o chat, como é que é? É o chat GPT. Ele foi, a última atualização dele é de 2020, você sabia disso? Na verdade, o que ele faz? Ele, numa velocidade muito grande, ele pesquisa tudo na internet que tem sobre aquele assunto. Se você botar o meu nome lá, ou a Associação Nacional dos Inventores, ele vai buscar uma compilação de tudo que vem falando da gente nesses 36 anos e te coloca um resumo. Uau. Então, a verdade é essa. Mas ele foi atualizado até 2020. Existem outras inteligências que estão mais aí, avançadas. mas tá bem polêmico esse assunto, porque pode superar o homem, né? É um excesso de informação muito grande. Exatamente. A gente custa acreditar que isso possa acontecer. Custa no sentido assim, a gente fala, não, a gente sempre vai dominar a máquina. Mas quando a gente assiste esses filmes de ficção científica, que chega uma hora que se perde o controle das máquinas e elas começam a dominar, sim, não bate um friozinho na barriga? É complicado, porque realmente você não tem o domínio. Mas a inteligência artificial, ela serve para te dar informações. Então, por exemplo, pegou fogo num ambiente. Você entra lá, qual a melhor maneira de apagar o fogo com... Assim, num ambiente dessa forma. Esse ambiente específico, ele te fala na hora. Entendeu? Então, ou seja, são informações que o homem procura e a inteligência resolve. Enquanto for assim, tá tudo lindo. O problema é isso ser ultrapassado. Sim. É a inteligência mandar no homem. Então, mas já tem casos aí de amigos assim e tal que tá muito preocupado, porque tem alguns artistas, hoje tem o Midjourney lá, que é uma inteligência artificial que você digita o que você quer a ilustração que você quer. Sim. Você coloca lá, eu quero um homem andando na rua, assim, assim, assado e tal, e ele cria para você em minutos, assim. Tipo, ele te dá. Segundos. Em segundos. Ele te dá essa imagem de uma forma linda, maravilhosa. Verdade. Né? E também a voz artificial, que é a galera que trabalha com a gente, os locutores. Tá todo mundo falando, cara, tá muito complicado. Vai tirar o emprego de muita gente. Vai tirar o emprego de muita gente. Essa é a verdade. Tudo que o homem faz... precisa do homem para prestar um serviço, para executar alguma coisa, como ele falou, um locutor vai ser substituído pela inteligência. Sim, é o preço da tecnologia, mas você não acha, Juliano, que vão surgir outras demandas que vão precisar? Eu acho que isso já está acontecendo, né? Hoje, na verdade, tem aí os canais Dark aí, que é aquela tem as imagens e a voz é artificial e os textos são gerados de inteligência artificial. Tem muita gente ganhando muita grana com isso. Sim, sim. Hoje em dia está rolando muito isso. Sim. E isso está ajudando muita gente. Porém, tem uma preocupação dos profissionais em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, esses dias a pessoa fala assim, você não quer ganhar dinheiro também fazendo show, aproveitar que você canta e faz show, você não precisa fazer nada, você só canta, tal, já vai vir bastante dinheiro para você. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, é super interessante, mas... qual é o limite disso? Porque assim, agora eu tô cantando, daqui a pouco não vai ser mais eu. Complicado, entendeu? Né? Vão botar alguém no teu lugar. Exatamente, não vai ser mais eu. Então, assim. Ou você vai ter um avatar teu cantando. Sim. Verdade. Você tá em casa e teu avatar tá fazendo 5, 6 shows por Não, ano. é exatamente isso. Isso, né? Seria bom, né? E aí entra também já naquele conceito do metaverso, né? Que está bem... Eu tenho uma novidade muito interessante para falar para você sobre o metaverso. Então pode falar. Um americano, ele tem mais de 80 patentes concedidas no metaverso.
Ou seja, ele praticamente é o dono do monopólio de todo o metaverso que acontece no mundo. E eu fui contratado por ele para nacionalizar as patentes dele aqui no Brasil. Então, por isso que eu tive acesso. Que é o seguinte, quando você deposita uma patente, corre um processo até que te concedam a carta patente. No mundo inteiro funciona assim. Todas as patentes dele são concedidas. Eu tenho uma teoria. Esse cara, 25 anos atrás, foi procurado por algum extraterrestre. Porque, Ele não sério, é normal. ele é meio nômade. Ele mora numa cabana no meio de uma montanha. Não, eu já vi esse filme. É meio de filme mesmo. E ele contratou um escritório lá e começou a registrar as patentes. Tudo que acontece no metaverso hoje está protegido por ele. Vai ter um monte de empresa desesperada. Inclusive, o Facebook desistiu do metaverso recentemente. Parece que não é porque não entrou em acordo com ele. Mas tem uma outra empresa americana grande, enorme, que está fazendo um acordo bilionário com ele. Porque não tem por onde correr. Sim. O monopólio dele é até 2036, que é o monopólio das patentes dele. Então, ou se você fizer e ele descobrir que você está fazendo, ele te impede de fazer pelas patentes que ele tem. É um absurdo. Então, é interessante que a gente está conversando, a gente já começa a pensar nos nossos amigos nerds, né? Sim, verdade. Sim, verdade. Aí já estou pensando aqui no meu amigo, que ele trabalha com essa coisa de NFTs. Então, você tem que fazer uma NFT disso, daquilo. A gente vai inventar isso, não sei o quê. Depois eu vou conectar vocês. Porque acho que pode dar alguma coisa interessante. Tudo você consegue fazer um NFT hoje, né? Sim, de tudo. sim. Até do teu programa. É, até do meu programa, exatamente. Sim, eu já estou atrasada já. É. Mas, gente, olha só, é tão interessante, mas eu penso que a gente falando de amor, se a gente fizer tudo isso, mas se a gente não tiver no nosso coração um sentimento de que a gente nunca deve olhar só para o nosso umbigo, sim. Diz as escrituras de que nada valeria. Porque, no final das contas, acho que fica um vazio tão grande. E a gente está falando também dos robôs, né? Da robótica, dessa tecnologia. Hoje, os robôs eles já têm texturas humanas, né? A textura da pele, a voz, o cabelo, perfeito. Sim. Diz que ele vai até o tato, né? Tudo está se imitando. O que o robô não tem, Juliano? Justamente isso que a gente está falando. Esse amor que até então, né? Falta alma, né? Falta alma, né? Falta Mas isso. a alma não é o sentimento, os pensamentos e as emoções? Os robôs até choram. Quando o dono não chega em casa, ou chega, ele fala sentir a sua falta. Não, ele pode até ser treinado para sentir tua falta, mas ele não tem coração. A inteligência artificial. Sim, sim. Artificial. Interessante isso, né? Muito, muito. Agora, você entende que... Eu estava lendo uma reportagem, já tem um tempo, de que existe uma quantidade muito grande de encomenda de robôs para várias utilidades, mas também para o robô afetivo. Tipo, uma pessoa se sente solitária, ela vai lá e fala como ela gostaria de ter o seu... O marido robô. Isso. Ou a mulher robô. A mulher robô. A mulher robô. A mulher ideal, né? Você programa tudo que você quer. Carlos Mazei. Olha que tem 3 mulheres. É verdade. Então, olha, tá bem? Viu? Já teve essa, o robô não faria isso. O robô não, ficaria quietinho, ficaria de boa. Mas o robô também não ia ter sentimento. É verdade. O robô não teria amor, né? O robô, ele poderia te matar. Sim, com certeza. Olha só, porque assim, mas o ser humano também, né? A gente está falando isso, mas se não tiver dentro do ser humano algo que seja o amor de Deus, não adianta nada. Quantos problemas acontecem aí que a gente liga a televisão e vê o cara matou a namorada porque a namorada não quis mais namorar com ele. Sim. Muito. Gente, hoje em dia é o que mais acontece. Absurdo, né? Então vamos falar dessa questão. A gente está falando de tecnologia e isso impacta nas nossas famílias, na nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo, né? E já existe também no mundo a questão da genética humana,
dizem, né, as teorias por aí, nem vou dizer que é teoria da conspiração, mas que já existem estudos muito avançados da genética, incluindo alguns sponsors como Bill Gates, os George Soros e tudo mais. Cura do câncer. Sim. E que eles dizem que o homem, esse homem brutão de hoje, esse que ele deve ter a sua genética alterada para ser um ser um pouco mais amigável, solícito, mais pet também, vou dizer assim, do ponto de vista que eles acham mais amável. E já existem teorias que dizem, eu não vou dizer que é uma verdade, que já é uma ciência, mas a gente observa isso. Estão intrínsecos nos alimentos que a gente come, nas coisas que a gente toma, em substâncias que a gente ingere, que já alteram a nossa genética. Vocês, no ponto de vista de vocês, e esse tipo de situação, de comportamento, de estudo, você acha que muitas vezes os homens eles se acham semideuses ao ponto, tudo bem, eu já criei um robô, eu já criei a inteligência artificial. A Bíblia fala, né, que a ciência se multiplicaria realmente. A gente sabe que isso fatalmente aconteceria e vai acontecer, e tem a parte boa, e que bom que tem a parte boa. Agora, você entende que muitas vezes relatos como esse nos levam a acreditar que o homem ele se superestima a ser um ser que ele não é? Juliano, fala sobre isso. Eu acredito que sim, né? Isso, na verdade, acho que o homem está sempre, parece que sempre está voltado ao lado do poder, né? Ele sempre quer a conquista, a coisa, tipo, eu quero ser o dono disso, eu quero criar isso, parece que tudo é isso nesse momento, assim, que sempre foi, né? Eu pego, às vezes, coisas assim dos meus equipamentos, quando eu vou ver a história, né? Por exemplo, uma tela widescreen. Aí a gente vê, tá na nossa casa, a gente tem a nossa TV. Mas sabia que aquela tela, ela foi projetada ela foi criada para as pessoas que estavam dentro do tanque de guerra para conseguir enxergar melhor as coisas. E isso foi implementado para as TVs, sabe? Então, eu acho que isso tudo, eu acho que hoje, eu acredito sim que o homem está sempre nessa sede de querer construir o mundo de uma forma de poder, assim, eu acredito sim. Então, a gente também tem algo que acaba impactando no nosso ambiente, no nosso meio ambiente, porque tudo que você cria tem uma consequência, favorável ou não, que impacta de alguma forma nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. Um bom exemplo disso é o inventor do revólver, né? Sim. Ele inventou um negócio para matar a pessoa, para proteger, mas matou um monte de gente. Sim. Então, assim, tudo tem a consequência, né? O efeito e a causa. Agora, a gente falando em relação a essa questão, não só do meio ambiente, mas essa questão toda, você acha que existe um vazio? Qual o limite? Porque eu acho que o problema de você ter a sua ambição, de você querer ter poder, eu acho que existe problema nisso? Ou não existe ou não? O problema é a falta de equilíbrio quando as pessoas não sabem realmente onde começa e onde deve terminar. Pode falar. Eu acho que é a falta de equilíbrio. Porque eu acho que sempre a gente vê pessoas como ele, né? Que está sempre olhando para um lado assim, de conseguir soluções para as pessoas de uma forma construtiva na vida do ser humano. Ele listou aqui várias coisas que, a gente adoraria realmente ter aplicado nas nossas vidas, né? Como os exemplos que ele deu. Mas eu acho que essa coisa do equilíbrio é o que falta, sabe? Acho que tem muita coisa para a gente descobrir. Logo é para a gente ver. Hoje eu estou vendo, a gente está num momento de guerra hoje, né? A gente olha lá, a gente fala, os caras não acreditam. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita falta de informação. Tem muita coisa acontecendo no resto do mundo que a gente não tem nem noção. Principalmente na área de tecnologia, nessa área de robótica, nessa área de inteligência artificial. A gente está bem atrás a nível de informação. Então, isso que dá um pouco de medo, né?
As pessoas querem fazer o papel de Deus. Deus Sim. é que É isso aí. resolve tudo e que manda na vida da gente. Mas tem gente que quer mandar e ser Deus nas coisas. Então aí que é o tal do desequilíbrio que você fala, né? E você sabe, Andréia, eu gostaria que a gente... Faltam 5 minutos só para a gente terminar o programa. Nosso bate-papo tá tão bom, né? Claro. A gente vai ter que repetir outras vezes. Vamos Fazer. sim. Sabe uma coisa que eu lembrei que eu acho que é legal a gente falar? Da beleza. Sim. Há 10, 20 anos atrás, uma pessoa feia, ela era feia. Não tinha o que fazer. E hoje em dia, Concorda? não. Adorei! Você vê cada coisa hoje em dia. Verdade. O antes e o depois. Sim. De mulheres, principalmente, né? Homens também. Homens também. Eu vou fazer uma harmonização facial, vou ficar bonito. Oh, vai arrasar. Mas vou te falar, cada coisa que eu vejo que a gente fica Sim. bobo. O antes e o depois, por causa da tecnologia, né? Aí você fala, um dentista que fez isso. Sim. A maioria das pessoas que fazem harmonização Sim. facial é tudo dentista, né? Então, Sim, mas existe sim. também aquele negócio do equilíbrio, né? Porque Sim. assim, tem gente que extrapola e ao Tem invés gente de que ficar extrapola. bonito, Fica feio. fica horrível, gente. Exatamente. É o que um amigo Horrível. meu, médico, o doutor Igor, um dos melhores de harmonização facial do Brasil, ele fala assim, e eu não tenho que fazer propaganda dele porque eu ainda não fiz. Então, mas ele fala o seguinte, Depois me conta. mas Eu a pessoa também, tem que te já tô na encontrar fila. e ela fala, nossa, como você tá bonito. Não, o que você fez no rosto que você tá diferente? Entendeu? Ele fala, o que ele faz, Sim. o que a harmonização facial tem que fazer é justamente harmonizar, Isso. não recriar o rosto de uma pessoa. Sim, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero ficar igual a Barbie. É. Mas, gente, isso não existe. Tem que respeitar o limite de Sim, cada sim. pessoa. Não, e o outro O marido da perfil. Barbie, né, que quer fazer igual. Então. O Ken. É o Ken, a Barbie, tá o cara, tal do Ken Gente. humano. O Ken Absurdo. humano, a Barbie humana. Não. Gente, isso também é querer ser Deus. Aí eu vi essa Sim. É um semana, culto a si próprio, né? essa Sim. semana tá aí nas redes sociais, um cara bonito, o cara era lindo. Ele quis virar um alien. Vocês viram isso? Não vi. Ele virou um monstro de tanto procedimento que ele fez. Ele virou um alien. Olha até onde vai a Agora, loucura do ser humano. Você percebe que nesse ser humano tem um vazio enorme. Tem. E que esse vazio, ele não pode, ele não cabe nada, a não ser a pessoa de Deus. Porque quando Deus ele criou o ser humano, ele criou o ser humano para se completar com ele, para se relacionar com ele. E quando o ser humano se afastou de Deus, ele se viu sozinho, ele tentou preencher esse vazio com muitas coisas. Sim. E aí, graças a Deus, que Ele está de braços abertos, sempre esperando a gente pela bondade dEle, que segue a gente todos os dias. Então, assim, a reflexão que a gente tem que ter aqui hoje Sim. é que, por mais brilhante que a nossa mente seja, por mais dinheiro que a gente tenha, por mais poder que a gente tenha, o dia que a gente fechar os nossos olhos, a gente não leva nada. E tem muitas coisas que o seu poder, o seu dinheiro, a sua posição não vai poder comprar. O vazio e a falta de Deus é uma dessas coisas. Mas hoje eu quero deixar uma canção aqui com você que fala sobre a bondade de Deus, para que você possa meditar nela, tá bom? E a gente está acabando o nosso programa, mas antes de terminar, e antes de eu cantar a bondade de Deus, eles vão fazer as considerações finais depois que eu cantar. Então o DJ vai soltar a música agora, é isso? Vai soltar a música agora, tá bom então. Vamos cantar sobre a bondade de Deus. Porque Ele é bom, né, gente? Amém. Com certeza. Muito. Tá bom aqui ou quer que eu vou mais para frente? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu canto
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego em tuas mãos. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Com todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo fôlego que tenho, te cantarei tua bondade, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Voltamos, Deus é bom e a bondade dele não vai mais só me seguir, mas vai seguir você também, anywhere, everywhere. Basta você pedir para que ele entre no seu coração e preencha esse vazio. Dr. Carlos Mazei, que bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, foi um prazer. Tava bom, né? Tava muito bom e a gente nem falou de gastronomia. É verdade, nem falo. Mas é o que eu comentei, né? O Expo Alphaville é um filho novo que eu tenho, né? Que a gente montou aqui em Alphaville e está aberto a todos que queiram fazer um evento lá, uma festa, uma confraternização, até um casamento. Uau! Até casamento dá para fazer lá. Clipe também. Também, com certeza. Olha, é bom saber. Então, como é que a gente faz para te acessar? @Expo Alphaville é o Instagram, ou expoalphaville.com.br é o nosso site. E da Associação dos Inventores, quem tiver uma invenção, quem criar alguma coisa, precisar de ajuda, ou até um investidor, um empresário que queira fabricar alguma invenção, inventores.com.br é o nosso site. inventores.com.br Ou então @ANI Inventores. ANI Inventores.
@AneInventores. Olha aí, gente, grava aí, não deixa de mandar a sua invenção. Quem sabe a bondade de Deus vai te seguir tanto aí que você vai virar um milionário da indústria da invenção. Meu querido Juliano, homem dos vídeos, desses 800 milhões de acessos. Juliano, você vai ter que voltar aqui para contar isso. Vai ser uma honra estar aqui com vocês de novo. Fala pra gente quais cantores assim famosos você já teve a honra de produzir os vídeos, clipes. Teve muita gente, né? Teve aqui, deixa eu ver, vamos lá. Marquinhos Gomes, Ishla, o que mais? Kelly Bianca, Estela Laura, Valesca Maísa, Banda Bálsamo, também que era da Sony. Da Sony, isso. Do Cláudio. Teve muita gente aí. Você pegou bastante pessoas do casting da Toda. Da Todá. Porque nossa história começou muito ali, junto com eles, né? Era que eles só tinham a Fabiana Anastácio na época, e foi quando eu tive eles, quando a gente se conectou, foi um momento que veio muita gente. Poxa, e a coisa que aconteceu bacana. A MK também, você produziu muita coisa também, com a MK. Paulo Neto, a gente fez William Nascimento, Eula, Cris, o também, Samuel Sabino. Hoje a gente atende a maioria das gravadoras gospel, a gente atende quase todo mundo. Uau, que bacana. Também. Então você vai ter que voltar aqui, porque a gente está vivendo um momento diferente no mercado musical gospel. Muito. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Bastante. É um prazer. Né? A gente está esperando um hit novo, né, para você fazer um clipe. Pois é, tá vendo? Isso é uma honra. A criatividade precisa estar mais aguçada da galerinha aí, hein? Mas assim, a gente tem que perceber o que Deus está querendo dizer com isso, né? Porque existe um silêncio dele nesse tempo. Sim, parece muito isso. Existe um silêncio dele nesse tempo. E a gente conversa muito, né? A gente tem um acesso a 150 veículos de comunicação de mídias cristãs, e tá todo dia o pessoal falando assim, quem vai ser o cara que vai trazer o hit novo? Né? Então, a gente está perguntando isso. Eu estou orando, falo, Senhor, me dê a canção que o Senhor quer ouvir esse tempo. E é isso, tem que pedir para Deus mesmo, tem que pedir né? para Ele, me dá a canção que o Senhor quer ouvir, porque eu quero cantar essa canção para vocês. Mas é muito legal, mas isso também se dá por conta da velocidade que as coisas estão acontecendo. Sim. É muitos lançamentos, é muita gente. E isso realmente o mercado faz isso mesmo, ganha um tempo, aí logo tem alguém aí. Logo tem alguém aí, aí, isso mesmo. E me fala das tecnologias novas, o que você está fazendo e também como as pessoas podem te acessar. Sim, para vocês que querem, né, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem lá o meu site, que é julianocardoso.com. É com D mesmo? D de dado, D-I. Juliano. Isso, D-I-U. D-I-U. Qual é a origem do teu nome? É muito louco, né? Porque, na verdade, minha família vem uma parte italiana ali, mas não foi muito linkado a isso, não. Minha mãe realmente achou bonito essa coisa do Juliano com D, e foi isso que aconteceu. Que bacana. E você, Andréia? Oi? Qual a sua origem? Eu sou italiana, também de origem italiana. Então casou mesmo, né? Foi. A gente nem conversou sobre aquela questão do casal estar trabalhando junto, né? Sim. Isso, pra gente falar mais sobre isso. Porque a gente... É bacana isso. Existe um certo estigma que fala assim, não dá certo. Todo mundo fala isso. E outra coisa que aconteceu com a gente foi que a gente serviu de exemplo para muitos outros profissionais. Assim, hoje a gente vê... Opa, voltou. Na verdade, muita gente relata pra gente, fala, Gil, cara, foi vendo você trabalhar com sua esposa que hoje eu trabalho com a minha. Sim. E muitos relatos, assim, em relação a isso. Mas me fala uma coisa, o pessoal fala isso porque fala assim, não, ficam muito junto, aí perde aquela coisinha do amor. Como é que é isso? Não acho isso. Acho que isso, na verdade, só... só linka a gente, porque a gente está num conceito tão ali, sabe? Todo mundo querendo chegar no mesmo local, né? A gente lutando, a gente junto. Então, hoje ela sabe como que eu tô por conta de alguns projetos, ela também tá ali, se envolve. Acho que isso trouxe pra gente uma coisa muito boa. Eu acho que as pessoas confundem um pouco o trabalhar junto com não preservar a individualidade um do outro. São coisas distintas e coisas diferentes. Então, eu acho que realmente o segredo está aí. Você conseguir trabalhar junto sem
você desrespeitar a individualidade dele e dela. Né? Conseguir Sim, sim. manter isso, né? Até onde eu vou. O meu Sim. direito acaba quando começa o do outro. Eu sei o meu fazer uma limite, parte? sabe? Pode? Eu vivenciei isso também, a mesma situação, só que eu errei na época com a mãe das minhas filhas, que eu levava os problemas da empresa para casa junto com ela. Pronto. Aí acabava Sim. discutia na empresa, ela não leva pra minha cara em casa. Aí é complicado, né? Fala, É. tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, quando às vezes Você não acontece, vai fazer jantar né? pra mim só por causa daquilo que Sim. aconteceu ao meio-dia. Tá vendo? Mas pode Entendeu? acontecer mesmo, né? Mas quando a gente Isso, chega em casa e fala assim, olha, eu não gostei de tal coisa que você fez e tal, acontece. sabe? E a gente entra em comum Complicado. acordo. Complicado. Tem que tomar cuidado com isso. É. Pra não Sim, levar sim. pra casa a sacola dos problemas da empresa, entendeu? Uma Sim. coisa que a gente tá tentando assim linkar é justamente isso. É tipo o nosso momento empresa, nosso momento casa, família, e é isso que a gente está tentando realmente Separar. Deixa- Saber separar. É. porque senão Não é fácil, é um grande desafio. Sim. Mas a gente vai conversar isso depois, por quê? Porque a era pós-pandemia aconteceu muito isso com várias famílias. Até os profissionais que saíam de casa para trabalhar fora, né, os maridos, muitos ficaram dentro de casa home office e muitos não querem sair de dentro de casa home office. E E muitos tem casa... muita gente que se separou porque não Tem. aguentava Né? uma pessoa É. que muito. Que acabaram Foi. conhecendo mais, Foi. né? A Essa falou, não pessoa. aguenta esse cara Foi. em casa, quero ir embora. Não dá. Muitos casos. Não, eu vou ficar bem quieta, eu vou abafar o caso agora. Sabe por quê? Às vezes é a rotina. Qual que é a rotina? O marido acorda, vai trabalhar, volta às 6 horas da tarde. Sim. Agora ele ficar o dia inteiro em casa, e a É. mulher tem que ter E a mulher paciência. também, né? É, Sair, se olha só, arrumar, gente, daí vai- fica só em casa e A gente já tal. tá entrando numa outra É. pauta, que o negócio É. aqui vai esquentando. Juliano, fala suas mídias sociais aí. Tá, o meu Instagram é @Juliano Cardoso, né? Só isso, DIU. É porque todo mundo coloca Juliano, mas é Sim, DI. sim. E o meu site que é julianocardoso.com. Uau, que bacana. Então achou você, achou ela. É, a gente tá sempre junto. Sim, E tá sempre tudo junto. certo. Coisa boa. Então, olha só, nós vamos encerrar o nosso programa. Infelizmente já acabou, gente. Não dá mais tempo. A gente tinha tanta coisa legal para falar, inclusive sobre gastronomia também, que é um assunto muito bom e gostoso. Mas o dia que a gente for falar sobre gastronomia, a gente pode convidar o Dr. Carlos Mazei de novo e convidar um chefe. Porque daí a gente já faz um bem bolado aqui. Verdade. Não é? Vai Eu ficar quero incrível. estar só nos bastidores Eu ali também. pra comer tudo. Então vai ser legal, vai ser muito bom, gente. Já marca aí, Andréia. Então tá bom, gente. O Boa Tarde Família, ele vai ficando por aqui, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Ele volta na próxima quinta. Acompanhe as nossas mídias sociais, @programa Family Show. Se você quiser me seguir também, você pode seguir. A gente coloca um monte de coisa lá nas nossas mídias sociais, @JulieCampers. Um beijo. Tchau, tchau. A gente nem apresentou ela. Aí.